Muito bem, começamos a gravar então. Pessoal, olha só, foi passado para vocês algumas questões, eu falto corrigir uma questão ainda, que a gente vai corrigir agora, e depois a gente vai pegar e vai começar o conteúdo de hoje, tá? O número que falta corrigir, dá para ver aqui, é esse número 6 aqui. Nós fizemos até o número 5 na última aula, a gente vai fazer o número 6 agora, que é essa questão aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui efetivamente. Lembrando que hoje Lembrando que a aula de hoje é de matemática, né? A aula é de matemática. E hoje é dia, deixa eu olhar que dia mesmo, hoje é dia 28 de julho. De 2021. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai corrigir da página 39 do nosso livro-texto o número 6, que é o que está faltando aqui. Aí, o que ele pede para fazer? O que essa questão 6 pede para fazer? Ele dá para a gente aqui um plano cartesiano e faz algumas considerações aqui e pede para a gente poder responder algumas perguntas. Então, vamos lá. Ele fala assim, as retas R e S, respectivamente, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, e do segundo e quarto quadrantes. Beleza, então a gente tem o seguinte, ele fala que a reta R, que é essa reta vermelha aqui, essa reta R aqui é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Bissetriz é quando pega e divide um ângulo em dois ângulos congruentes. E a reta S é a bissetriz do segundo e quarto quadrante. Então, ele pede para escrever aqui, escreva as coordenadas dos pontos. É muito simples, é só olhar cada pontinho aqui e escrevendo as coordenadas. Deixa eu colocar assim, que você consegue enxergar aqui. A gente vai escrever aqui no caderno. Aqui. Não tem muito segredo, não, essa questão aqui. Ela é bem elementar. Então, por exemplo, o ponto A, quais são as coordenadas aqui do ponto A? Lembra que sempre vem o x primeiro. É menos 2, né? E menos 2 aqui. Então, o ponto A, as componentes dele são menos 2 e menos 2. Só isso. O ponto B. O ponto B, ele está aqui, ó. Quais são as componentes dele? 1 e 1 mesmo. Está um pouco embaçado, né? Mas dá para ver, ó. É 1 e 1 aqui de cima. Então, é 1 e 1. Depois, o ponto C. O ponto C está aqui, ó. A componente dele é 3 e 3. O ponto D está aqui. A componente é menos 1 e 1. E o ponto E, ele está aqui, ó. Quais são as componentes do ponto E? É, no caso, 1 e menos 1. E o ponto F, no caso agora é 2, que está aqui, e menos 2 aqui. Então, a letra A só pede para fazer isso aqui. A letra B é o seguinte, considerando os pontos P, ele fala que o ponto P é 7 e Y. E o ponto Q, ele dá para a gente aqui, ele fala que é x e 9. Ele dá esses dois pontos aqui. Fala assim, determine x e y para que P pertence à bissetriz do primeiro e segundo quadrante e Q pertence à bissetriz do quarto e do segundo e quarto quadrante. Então, olha só, vamos fazer aqui para a gente poder ter noção. Ele fala que o ponto P pertence à bissetriz do primeiro quadrante. Então, é bem simples, pessoal. Se você analisar, aqui, ó, o ponto P é 7 e Y. Está todo embaçado aqui, mas vamos lá. 7 e Y aqui. Se pertence à bissetriz do primeiro quadrante, então vai estar aqui. O 7 vai estar aqui, vai ser um ponto sobre essa reta aqui. Se pertence à bissetriz do primeiro quadrante, então quer dizer que se o x vale 7, o y também vai valer 7. Tá? Então, nesse caso aqui, o y nosso aqui, do ponto P, vale 7. Porque tem que pertencer à bissetriz do primeiro quadrante. O primeiro quadrante está aqui, ó. No primeiro quadrante, tanto o valor do x quanto o valor do y são iguais sempre. O ponto Q pertence... Cadê? E o ponto Q pertence à bissetriz do segundo e quarto quadrante. O ponto Q, então, pertence à bissetriz do segundo e quarto quadrante. O ponto Q, ele vale 9. Vocês podem perceber que o ponto Q aqui, ó, essa componente aqui,
Está bem embaçado aqui, infelizmente, não tá nítido. Deixa eu ver se... aqui melhora um pouquinho, melhorou bastante. Ó. Você pode perceber que aqui é o ponto Q, essa componente aqui é 9. Se ele pertence à bissetriz do segundo e quarto quadrante, o 9 é positivo, ele está para cá. Então, vai ter que pertencer, no caso, ao quarto quadrante que está aqui. Então, o correspondente, para poder pertencer ao quarto quadrante, aqui, se aqui vale 9, então quanto é que vai ser o valor do x? Aliás, aqui é o y que vale 9, desculpa, gente, falei bobagem aqui. Ó. O y que vale 9, então está aqui em cima. O y vale 9, está aqui em cima. Então, no caso aqui, para pertencer ao segundo quadrante, vai ter que estar para cá o x. O x vai ter que ser igual, então, a menos 9. Menos 9, então. Quer ver? Deixa eu pegar um lápis que eu consigo pegar e escrever aqui no livro, que eu não quero escrever de caneta, que eu explico melhor. Quer ver? Olha só ficar bem claro, então. Vamos pegar lá. O ponto P, que está aqui, ele pertence à bissetriz do primeiro e segundo quadrante, do primeiro e terceiro quadrante. Então, se o 7 está aqui, se o 7 está aqui, por exemplo, se pertence à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, você vai ter que ter aqui em cima, então, o valor dele. Por isso que vai ser 7. Aqui também o valor de y. Por sua vez, aqui, ó, o Q pertence à bissetriz do segundo e quarto quadrante. Então, você pode perceber que aqui vale 9. Se você pegar o 9 que está aqui em cima, se pertence ao segundo quadrante, vai estar para cá. Então, vai ter que ser, no caso, quanto? Menos 9. Por isso que o x é menos 9. É mais fácil fazer do que explicar, mas a lógica é essa. Bom, seguindo aqui, então, pessoal, eu vou agora trabalhar com vocês a matéria de hoje, efetivamente, que aí vai gerar algum pouco de teoria, que depois vai gerar um pouco de atividade para resolver, então. Então, vamos lá. A matéria de hoje vai ser a chamada distância entre pontos. E no nosso livro-texto, essa matéria está na página 40. Eu sempre coloco a página aqui para você poder se situar. Lembra que o livro-texto foi deixado um fragmento dele para vocês poderem utilizar, né? Então, vocês têm um fragmento aí do livro-texto. Enfim, deixa eu só esconder o cavalete aqui. Isso. O cavalete é o lugar onde eu ancoro a minha webcam aqui. Então, vamos lá. Nós temos isso aqui. A ideia é o seguinte, pessoal. Suponha que você tenha 2 pontos quaisquer. Aí eu vou colocar bem genericamente. Vou considerar 2 pontos. O ponto A como sendo o x1 e o y1 genericamente, e o ponto B como sendo um x2 e um y2. Aí, pessoal, a ideia nossa aqui no primeiro momento é a gente pegar e deduzir uma fórmula que possibilite calcular a distância entre esses 2 pontos. Então, por exemplo, aqui, ó. Suponha que esses 2 pontos estejam aqui no primeiro quadrante. Então, suponha que nós tenhamos o seguinte. O ponto A esteja, por exemplo, aqui. Vou colocar o ponto A aqui. Se o ponto A está aqui, então quais são as componentes dele? Aqui vai ser x1 e aqui vai ser, no caso, o y1. Agora, vamos colocar o ponto B aqui. Supondo que o ponto B esteja aqui, eu estou colocando isso aqui de maneira hipotética, só no intuito de deduzir a fórmula. Então, aqui eu vou ter um x2 e aqui eu vou ter um y2. Certo? Aí o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. O que ele pede para calcular aqui nessa conta é a distância entre esses 2 pontos aqui. É calcular, no caso, a distância entre o ponto A e o ponto B. Essa distância que eu vou chamar de distância D. Se você observar, você acaba tendo aqui um triângulo retângulo aqui.
Se eu completar aqui, eu acabo tendo aqui um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, significa então que eu posso pegar e aplicar quem? O Teorema de Pitágoras. Né? O intuito aqui é deduzir a fórmula a partir do Teorema de Pitágoras, já que é um triângulo retângulo. Então, percebam só como é que eu farei aqui. Ó. Se você analisar, deixa eu pegar uma caneta de cor diferente aqui. Minha caneta vermelha que eu queria. Não achei minha caneta vermelha. Achei, está aqui na bolsa. Então, olha só. Se você analisar, eu consigo achar essa distância aqui. Essa distância aqui é a mesma distância que eu tenho aqui do y1 e do y2. Então, quem é essa distância? Ela é o y2 menos o y1. Essa componente menos essa. Por sua vez, essa distância aqui ela vai ser quem? Vai ser a maior componente, que é o x2, menos a menor componente, que é o x1. x2 menos x1, então. Então, o que acontece aqui é o seguinte, como é que a gente faz para deduzir essa fórmula? Pelo Teorema de Pitágoras, lembra que a hipotenusa ao quadrado, quem faz a vez da hipotenusa aqui, no caso, é o d. Então, pelo Teorema de Pitágoras, eu sei que d ao quadrado, que é a hipotenusa, vou para cá, isso. Posso falar, então, que d ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. O primeiro cateto aqui é x2 menos x1, que fica ao quadrado, mais um y2 menos o y1, também ao quadrado. Ó. x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 também ao quadrado. Porque são as hipotenusas. Ficou meio borrado aqui. Isso aqui, no caso, é o y1. Aí eu posso passar esse ao quadrado aqui como raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais o y2 menos o y1 também ao quadrado. E essa fórmula aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Tá? Então, no caso, essa aqui vai ser a nossa fórmula procurada que a gente conseguiu pegar e deduzir. A ideia da gente agora é fazer algumas questões usando efetivamente essa fórmula aí, que é o que a gente vai fazer agora. Alguma dúvida, pessoal, até agora, que vocês queiram talvez fazer alguma ponderação? Não? Tranquilo? Beleza, então. Vamos começar então a fazer alguns exemplos aqui, dos exemplos mais básicos aos exemplos mais complexos que nós temos aqui. Tem vários. Vamos lá, então. Vamos pegar, então, aqui, pessoal, o primeiro exemplo. E esse exemplo aqui, especificamente, ele está no livro, na página 40. Página 40 aqui do nosso livro. Ele pede para a gente o seguinte, olha. Ele fala assim, calcule a distância, né, entre os pontos. Menos 1, menos 3 e 1, e o ponto B igual 4 e menos 2. Ele pede para calcular a distância, né? Aqui é muito simples, gente. Primeiramente, eu vou... Não é necessário fazer isso, mas para efeito de questões pedagógicas, para ficar mais fácil para explicar, eu vou fazer o desenho aqui. Não é que é fundamental, mas ajuda você a entender melhor quando você faz um desenho, tá? Deixa eu botar para cá. Então, vamos lá. Então, como é que vai ser os pontinhos aqui? O primeiro ponto é o menos 3 e 1. Então, vou marcar aqui, ó. Aqui é o menos 3 e aqui é o 1. É o primeiro ponto que nós temos. Esse aqui, no caso, é o ponto A. Depois, o segundo ponto que foi dado aqui, que ele pede para calcular a distância, é o ponto B, que é 4 e menos 2. Vou marcar o 4 aqui.
e o menos 2 aqui embaixo. Esse é o ponto B. Então, a gente vai calcular essa distância aqui, entre esses dois pontos. Tá? Essa distância D que nós vamos calcular aqui. Então, basicamente, pessoal, é só utilizar aquela fórmula que está lá. O que eu faço? Ó? Se você pegar e utilizar a fórmula, lembra que a fórmula é quem? É raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais o y2 menos o y1 também ao quadrado assim. Aqui e aqui. Então, percebam só o que dá para fazer. Quem é que vai ser x1, quem é que vai ser x2, quem é que vai ser y1, quem é que vai ser y2. Fica a seu critério isso. No entanto, o x1 está relacionado ao y1 e o x2 está relacionado ao y2. Então, por exemplo, aqui, esse 3 negativo vai ser o x1, e se eu denominei ele como sendo x1, necessariamente o 1 vai ser o y1. Ou seja, x1 tem que estar junto do y1. Aqui vale 4. Então, esse cara aqui vai ser o x2 e, consequentemente, o menos 2 vai ser o y2. Então, x1, y1, x2, y2. É isso aqui que nós temos. Tá? Aí, uma vez feito isso, agora eu vou pegar e vou substituir. E resolver efetivamente a nossa continha aqui. Quer ver? Eu posso falar que d vai ser igual a raiz quadrada de quem? 4 menos 3. Percebam só que vai ter um jogo de sinal, porque tem esse menos aqui com esse menos aqui, vai acabar dando mais. Posso fazer direto? Pode, sem problema. Eu fiz esse caso aqui mais devagar, mas você pode pegar, agilizar a sua vida e fazer as contas diretamente sem problema. Isso aqui fica ao quadrado, mais. Aqui o nosso y2 ó, é menos 2, menos 1. Nós temos aqui. Também ao quadrado. Vou traçar aqui a chave aqui da raiz. Tá? E agora, efetivamente, o que eu vou fazer é fazer uma continha, nada além disso. Então, fica 4. Ó. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais 3. Elevado ao quadrado. E aqui, menos 2 menos 1 dá menos 3. Também elevado ao quadrado. Certo? Aí fica d igual a raiz quadrada. Se você somar 4 mais 3, é 7. 7 ao quadrado é 49. Tá? E se você pegar o menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Então, 49 mais 9 é 58. Então, teremos que a distância entre dois pontos vai ser raiz quadrada de 58. E a conta termina aqui, pessoal. Deixa eu só olhar a pergunta que foi feita aqui no bate-papo. Professor, tem diferença em fazer com ordem diferente? Não, pode ser. Poderia, se eu quisesse. A única regra, onde você colocar o x1, você vai associar o y1. Onde você colocar o x2, você vai associar o y2. Mas se eu tivesse invertido aqui, tivesse colocado x2, y2, x1, y1, poderia e daria a mesma coisa. Essa ordem aí não interfere. E por que ela não interfere? Não interfere que eu faço a subtração e vai elevar ao quadrado. Quando você leva ao quadrado, fica sempre positivo. Então, acaba deixando tudo positivo. Então, por isso que a ordem não é fundamental. Ah, tá. Professor, a gente não precisa tirar a raiz quadrada? Olha, não é necessário. Em geral, se você estivesse lá numa prova de Enem ou coisa do tipo, você deixaria dessa maneira aí mesmo. Uma coisa que você pode fazer, que aí vale a pena você treinar, para num eventual concurso público, principalmente, é fazer o seguinte. Se você pegar os 50... Só um detalhe, quando eu falo concurso público, o Enem, por exemplo, é um concurso público, né? É disputado por todo mundo que está em condições de disputar. Então, lá numa prova de Enem, por exemplo, talvez a resposta não estaria desse tipo aqui, estaria um pouco simplificada. De que maneira? Você pode perceber que o 58, ele dá para fatorar. Se eu pegar e dividir ele por 2 aqui, você vai achar 29, né?
por 29 de novo dá 1. Então, vai ficar assim mesmo. O que eu quis dizer é o seguinte, ó, esse número aqui já é número primo, então você não consegue extrair nada daqui de dentro. Se fosse uma expressão que desse para extrair alguma coisa, fatorar e você conseguir tirar alguém, seria interessante para um concurso público, porque teria a resposta mais simplificada possível. Nesse caso aqui, dá só isso aqui mesmo, raiz quadrada de 58, que não é exata, e a maneira mais fácil de fazer é usando calculadora mesmo. Para mim, chegando até aqui, eu estou satisfeito. Não precisa evoluir mais do que isso aí, não. Tranquilo aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Beleza? Vou fazer um outro exemplo que tem aqui, similar a esse, que é um exemplo para a gente poder treinar essa parte básica, para depois evoluir para coisas mais complicadinhas. Então, por exemplo, aqui, quer ver? O próximo que eu tenho aqui é o exemplo C, que é o 7. Ele tem dois pontos aqui. Cadê? É o ponto 7 e o ponto menos 3. E o D é o ponto menos 5 e 2. Ele pede também para a gente calcular qual é a distância entre esses dois pontos. Mesma situação. Lembra que eu falei? Não é fundamental que você faça o desenho. Eu estou fazendo por questões pedagógicas. Fica mais fácil entender quando você faz o desenho. Por isso que eu prefiro pegar e fazer o desenho aqui. Então, traça aqui o plano cartesiano. Inclusive, quando eu passar uma atividade, eu sugiro a vocês fazerem as contas aqui, fazer os desenhos, que ajuda pra caramba. Aconselho fortemente. Então, vou pegar o primeiro ponto, que é o ponto C. Ele fica, é menos 7, aqui é o valor do y, vem aqui fora, e menos 3, que vem aqui embaixo. Então, aqui está o 7, positivo, e aqui está o menos 3. 7 menos 3. Esse aqui é o ponto C. Depois, o ponto D é menos 5 e 2. Vou marcar o menos 5 aqui. Menos 5 e o 2 está aqui em cima. Aqui e aqui. Esse aqui é o ponto D, menos 5 e 2. E o ponto C, 7 menos 3. Então, aqui, gente, é o que eu falei. A sequência que você vai adotar, quem vai ser o x1, quem vai ser o x2, quem vai ser o y1, quem vai ser o y2, é irrelevante. Você faz da maneira que você quiser. No entanto, x1 tem que estar associado ao y1 e x2 tem que estar associado ao y2. Então, nesse caso aqui, eu posso falar que esse 7 é o x1, consequentemente, o menos 3 aqui vai ser o y1. Eu posso falar que o menos 5 é o x2 e, consequentemente, o 2 vai ser o y2. Ou poderia inverter e daria a mesma coisa sem problema. Aí, no caso aqui, utilizando a fórmula, pessoal, da distância, né, que é a raiz quadrada de quem? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos o y1 também ao quadrado assim. Tá aqui a fórmula para a gente poder pegar e substituir, então. Então, agora é bem tranquilo. Eu vou substituir e fazer as continhas que forem pertinentes, que forem necessárias. Então, fica a raiz quadrada de quem? Vai ficar menos 5 menos 7. Elevado ao quadrado. Ó, menos 5 menos 7. Mais quem? 2 menos 3. Então, olha, menos 5 menos 7. Tá? Esse com esse aqui. E 2 menos 3. Pode fazer direto? Pode. Eu que não quis fazer. Mas se quisesse fazer diretamente o jogo de sinal aqui, se você tiver certeza do que você está fazendo, pode fazer sem problema nenhum. Muito bem. Então, fica assim, olha, menos 5 menos 7 vai dar, no caso, menos 12. Elevado ao quadrado. Agora, esse menos com esse menos aqui dá mais. Né? Esse menos com esse menos aqui dá mais. Então, fica 2 mais 3. E essa continha aqui dá 5. E 5 ao quadrado, quanto que é? É 25. Poderia ter feito também logo aqui. Eu optei por não fazer. Então, já vai dar 25 mesmo.
Moral da história, fica raiz quadrada, menos 12 ao quadrado é 169. Mais 25 aqui. A raiz, se você pegar 169 mais 25, pessoal, vai dar o quê? Vai dar 169 mais 25. Espera aí que eu acho que eu fiz uma continha errada aqui. Ah, aqui está errado. Espera aí, eu fiz bobagem aqui. Peço desculpa a vocês, gente. Na verdade, tem uma conta errada aqui. Deixa eu refazer aqui. Essa continha aqui está com problema. Eu falei uma bobagem para vocês que é o seguinte. Pera, por que ficou menos 7? Porque aqui, né? x2 menos x1. Então, fica x2, que é o menos 5, menos o x1, o 7, que acaba trocando o sinal. Positivo. Como tem esse negativo aqui, ele fica negativo. Certo? Só um detalhe, pessoal. Aqui, menos 12 ao quadrado, eu falei bobagem para vocês. Não é 169, é 144. Tá? Mais 25. Aí, somado, vai dar o 169 aqui. Havia falado uma bobagem aqui. Agora sim, ó, fica D igual a raiz quadrada de 169. E a raiz quadrada de 169, se você jogar na calculadora, é exata, ela dá 13, então. É uma conta que é uma conta exata para a gente aí que vai dar 13. Mais alguém, pessoal, quer perguntar mais alguma coisa sobre isso aqui? Dá uma olhada com calma aí, se alguém quiser fazer alguma ponderação, pode ficar à vontade. Tudo ok? Tudo certinho? Beleza, deixa eu então fazer mais um exemplo aqui. Ok, tem um exercício aqui que é interessante, na verdade tem vários, né? Mas um deles que é bem interessante, que é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ele dá para a gente aqui, está na página 41, tá? É a página 41, e é o número que ele chama aqui de R1, significa que é o exercício resolvido R1. Então, deixa eu explicar para vocês qual é a ideia do exercício aqui. Ele dá para a gente 3 pontos, na verdade 4 pontos aqui, e fala que são vértices de triângulos indicados a seguir. Ele pede para classificar os triângulos entre isósceles, equilátero e escaleno. Então, a partir dos valores aqui, ele pede para você poder classificar os triângulos. Então, olha só, vamos entender o problema aqui. Nós temos 4 pontos. O ponto A, que vale menos 2 e 0. O ponto B, que vale 2 e 0. O ponto C, que vale 0 e menos 2 raiz de 3. E o ponto D, que vale 0 e 1. Primeiramente, pessoal, para poder explicar melhor isso aqui, eu vou fazer o esboço desses pontos aqui no plano cartesiano, para a gente conseguir pensar melhor. O intuito é a gente conseguir pensar melhor. Então, vamos lá, vamos fazer aqui no plano cartesiano esses pontinhos aqui. Vamos traçar aqui o eixo Y, vamos traçar aqui o eixo X, e ver o que acontece aqui. Aqui é Y, aqui é X. Então, por exemplo, o ponto A, ele vale menos 2 e 0. Menos 2 e 0 está aqui, ó. O menos 2 está aqui. Tem que lembrar o seguinte, sempre que uma componente, né, uma das componentes for igual a 0, você marca o ponto em cima da outra componente que não é o 0. Ou seja, menos 2 e 0, o pontinho fica exatamente em cima do menos 2. É isso aqui. Depois, 2 e 0, mesma situação, só que eu vou marcar agora em cima do 2. Tá? Esse é o ponto C. Depois, ponto B, desculpa. Esse aqui é o pontinho B. Depois, 0 e menos 2 raiz de 3. 0 e menos 2 raiz de 3, você marca em cima do menos 2 raiz de 3.
Quanto que é menos 2 raiz de 3? Bom, se eu jogar aqui na calculadora e fazer a conta, 2 raiz de 3 dá aproximadamente 3,4. Dá para ver aqui na calculadora. 2 raiz de 3 dá aproximadamente 3,4. Como é negativo, ele fica aqui para baixo. E o último ponto a ser marcado é 0 e 1. Vou marcar aqui em cima. Então, esse aqui vai ser o ponto C, tá? E esse aqui vai ser o ponto D, que é o ponto 0 e 1. Então, temos esses 4 pontos aqui. E ele pergunta, ele dá para a gente algumas perguntas. Por exemplo, ele dá para a gente o triângulo ABC e pergunta que tipo de triângulo que é esse. Se é um triângulo retângulo, se é um triângulo escaleno ou se é um triângulo isósceles. Aliás, isósceles, escaleno e equilátero. Falei errado. Então, para ser escaleno, para ser isósceles, tem que ter 2 lados iguais. Para ser equilátero, a gente tem que ter os 3 lados iguais. E para ser escaleno, tem que ter os 3 lados diferentes. Então, a ideia aqui é a gente pegar e calcular a distância entre cada ponto. Só vai dar tempo de fazer essa letra A, para depois pegar e classificar o tipo do triângulo. Então, vou calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. E vou analisar o que acontece. Depois vou calcular a distância entre o ponto A e o ponto C. Depois entre o ponto B e o ponto C. E depois eu comparo as distâncias. Se as 3 forem iguais, ele vai ser equilátero. Se 2 forem iguais, vai ser isósceles. Se as 3 forem diferentes, ele é escaleno. Essa que é a lógica do exercício aqui. Basicamente, o intuito do exercício é você fazer as continhas, para poder treinar as continhas aqui. Então, vamos lá. Fica raiz quadrada de quem? Ó? De A até B, está aqui o A e o B, estão aqui os pontinhos. Então, eu vou pegar o x1 como sendo, x2 como sendo menos 2 e x1 como sendo 2. Eu posso pegar, então, menos 2, menos 2. Lembra que eu pego um menos o outro. Ficaria assim, olha. Menos 2 ao quadrado, esse com esse, e 0 menos 0 ao quadrado também. Perceberam? Ó? Peguei de A até B. Esse menos esse e esse menos esse. Eu sempre troco o sinal da segunda componente que eu estou considerando. Sim, fecha aqui. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó? Se eu pegar menos 2, vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. 0 menos 0 é 0, ao quadrado é 0 mesmo. Logo, essa distância aqui ela vai ser igual a 4. Foi a primeira distância que eu calculei. Eu fiz ela de uma maneira um pouco mais resumida. Mas se você sentir dificuldade de fazer resumido assim, faz daquela maneira mais devagar que eu passei anteriormente. Mas é a mesma história, a mesma ideia. Calcula agora a distância de A até C, que é o outro ponto aqui. Mesma história. Ó. Então, temos os 2 pontos aqui. Eu vou colocar menos 2, menos 0. X com x sempre, e 0 menos 2 raiz de 3, que acaba ficando positivo então. Olha só, para quem não conseguiu acompanhar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no mesmo plano. Ficou embaçado, mas dá para ver. Menos 2, menos 0, está aqui. E 0 menos 2 raiz de 3, que está aqui. É só fechar aqui agora e fazer a continha. Vamos lá. Menos 2 menos 0 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Agora, 0 menos 2 raiz de 3 vai dar ele positivo, mas está elevado ao quadrado. Como é que eu elevo menos 2? Como é que eu elevo 2 raiz de 3 ao quadrado? Eu elevo tanto 2, quanto que é 2 ao quadrado é? 4. Quanto eu elevo que está dentro da raiz? A raiz de 3 ao quadrado vai dar raiz de 9. Perceberam? Elevei o menos 2, deu 4. Elevei o raiz de 3, deu raiz de 9. Aí vai dar o seguinte aqui, ó. Fica raiz quadrada de 4 mais raiz de 3, raiz de 9 é 3. Fica 4 vezes 3, assim. Então, vai dar raiz de 4. 4 vezes 3 é 12.
4 mais 12, opa, quase não dá para ver. 4 mais 12 vai dar 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Opa, então o valor aqui de baixo e esse aqui já são iguais. Falta só testar o último. Deixa eu ler a pergunta aqui. Não dava para só ter cortado a raiz com o expoente? Sim, sim. Eu poderia, na verdade, você fala esse caso aqui, né? Esse caso aqui, sim, Cássia. Eu poderia cortar, assim, essa raiz e colocar diretamente o 3, sim. Concordo com você, sem problema nenhum. Estaria correto do mesmo jeito. Então, ainda falta fazer só mais uma continha aqui, pessoal, que é a última conta de B até C, para ver o que acontece. Vou fazer ela aqui no cantinho, que eu acho que ela vai caber. Vamos lá. Distância agora de B até C. Aparece uma raiz quadrada de B até C, ó. Vai ficar assim, aqui, ó. 2 menos 0 mais 0 menos 2 raiz de 3. Ao quadrado. Ficou pequenininho aqui, ó. Vou fazer assim, ficar aqui. 2 menos 0 e 0 menos 2 raiz de 3. Aí, no caso, essa raiz nossa ela vem até aqui fora também. Tá? Vamos lá. 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado é 4. Mas, mesmo caso aqui, ó, vai dar 4 vezes raiz de 9, que é o que vocês falaram. Eu poderia fazer direto, sim, sem problema nenhum. Colocar diretamente o 3 aqui. Então, fica, assim, fica o seguinte, ó, 4, raiz de 9 é 3, que vai dar 12, 12 mais 4 é 16, e raiz quadrada de 16 volta a ser 4, então. Moral da história, pessoal, olha só, moral da história. A distância de B até C é 4, de A até C é 4 e de A até B também é 4. Portanto, o triângulo ele é equilátero. Então, posso colocar da seguinte maneira. Como, né? A distância de